Se você quer construir renda passiva, provavelmente você já viu alguém falando: compre ações que pagam dividendos, compre fundos imobiliários, compre um imóvel e viva de aluguel, coloque o seu dinheiro no tesouro. Mas existe um problema aí. Todos esses investimentos podem te gerar renda passiva, mas eles não são igualmente bons para todos os investidores. E alguns são muito melhores do que parecem, enquanto outros são vendidos na internet como se fossem uma máquina de dinheiro, mas escondem algo que quase ninguém explica. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um ranking com os 10 melhores investimentos para gerar renda passiva. E eu não vou olhar apenas para o quanto cada um deles pagam. Eu vou considerar a previsibilidade de renda, os riscos, potencial de crescimento, a diversificação, a facilidade para começar, e eu já te adianto, o primeiro colocado não é provavelmente o que você está imaginando aí. Mas antes da gente começar, se você gosta de conteúdo sobre dinheiro, investimentos e construção de patrimônio, já se inscreve aqui no canal. Primeiro, porque não te custa nada e me ajuda muito, e segundo, que aqui no canal eu falo sobre dinheiro de uma forma mais prática, tentando separar o que realmente funciona daquilo que a gente só vê pelo Instagram, daquilo que é só conversinha do Instagram. Agora, vamos pro ranking. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma coisa: renda passiva não é dinheiro grátis. Na verdade, quase toda renda passiva exige uma coisa antes: capital, dinheiro, la plata. Depois que você tem patrimônio, esse patrimônio começa a produzir renda. E é por isso que existe uma diferença entre renda passiva e patrimônio. Seu objetivo não deveria ser simplesmente procurar um investimento que paga o maior rendimento, o que mais rende. Porque aquele investimento que te paga 1% ao mês, mas que destrói o seu patrimônio, pode ser muito pior do que outro que paga menos hoje, mas que cresce ao longo dos anos. O objetivo real é você construir uma máquina de renda. O patrimônio cresce, ele gera renda e você reinveste. E com o tempo, o seu dinheiro começa a trabalhar por você, criando a tal da renda passiva. Em 10º lugar aqui do nosso ranking fica, obviamente, a poupança. E eu sei que muita gente vai reclamar aqui: Lucas, mas poupança nem é investimento. E sim, poupança nem chega a ser considerada um investimento. E está longe de ser considerada um dos melhores investimentos para se construir renda passiva. A grande vantagem da poupança, se é que podemos dizer assim, é a acessibilidade, é fácil de mexer, ela tem liquidez e muita gente já entende como ela funciona. Mas o problema é justamente o retorno. Quando você está tentando construir patrimônio, guardar dinheiro para te gerar renda no futuro, deixar grandes quantias paradas, muitos anos em uma alternativa pouco eficiente, que rende pouco, pode representar um custo enorme para você lá na frente. Então a poupança eu coloco em 10º lugar. Não porque necessariamente ela seja ruim, mas porque existem outras alternativas de renda fixa melhores que garantem um retorno maior. Em 9º lugar temos o CDB. Aqui começa a entrar uma alternativa mais interessante, porque o CDB ele rende mais que a poupança e, a depender do CDB que você investe, ele pode te gerar uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada, ou então vinculada a algum índice, dependendo do produto. E a grande vantagem do CDB é a seguinte: você consegue encontrar CDBs de diferentes prazos e a diferentes níveis de liquidez. Em cenários com juros elevados, como a gente tem no Brasil, a renda pós-fixada continua bastante competitiva. Mas existe uma diferença aqui: se você quer renda passiva mensal, um CDB que acumula juros até o vencimento não necessariamente vai colocar dinheiro no seu bolso todos os meses. Ou seja, a rentabilidade ela vai ser diferente do seu fluxo de caixa. Você pode ter um excelente investimento, mas que não necessariamente paga mensalmente. Isso é importante de você entender. Em 8º lugar tem o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic tem uma característica muito interessante, que é a segurança e a liquidez. O Tesouro Selic ele não foi criado especialmente para gerar renda passiva para você. Ele, na verdade, é muito interessante para objetivos de curto e médio prazo, inclusive para manter o seu dinheiro com uma alta liquidez. Você pode vender parte do título e transformar esse dinheiro em renda, sem contar que você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal. Então, é o investimento mais seguro que existe no Brasil. Em 7º lugar tem o Tesouro IPCA+. E aqui a gente começa a falar de um investimento que começa a ser mais interessante para quem pensa no longo prazo. Porque na prática você consegue combinar a inflação mais uma taxa de juros real. Ou seja, você vai conseguir proteger o seu dinheiro acima da inflação. Pode manter e até aumentar o seu padrão de compra ao longo dos anos. Isso é muito importante, extremamente importante para quem está pensando, para quem está visando renda passiva. Em 6º lugar tem as debêntures e os créditos privados. Aqui entram os investimentos mais voltados ao private equity, ao crédito privado, aos títulos que são privados, ou seja, não são títulos de governo, são títulos geralmente de empresas. E tem uma grande vantagem nesses títulos: você está emprestando seu dinheiro para empresas e está recebendo uma remuneração maior por isso. Mas também existe um risco que precisa ser no mínimo respeitado, né? O risco de crédito. Quando você compra um título público, o risco é diferente de você emprestar o dinheiro para uma empresa. Isso significa que não adianta você olhar apenas para
Esse investimento paga IPCA mais 8%. Quanto maior o retorno prometido, normalmente maior precisa ser a sua atenção ao risco. Além disso, títulos de crédito privados geralmente têm baixa liquidez, ou seja, é um dinheiro que você não consegue pegar e ficar resgatando a todo momento. Então eles podem ser muito mais interessantes para você ter uma carteira diversificada. Mas eu não colocaria todo o meu patrimônio para gerar renda passiva nesses títulos. Em quinto lugar, tem os imóveis para aluguel. Esse provavelmente é o investimento que mais representa a clássica forma de gerar renda passiva. Você compra um imóvel e coloca para alugar e todos os meses você recebe o aluguel. Você consegue enxergar o ativo, você sabe o que é um imóvel, você sabe qual é o imóvel, você sabe onde ele está, sabe quanto está recebendo, mas existe um problema enorme aí. O imóvel ele não é tão passivo quanto parece. Você tem que fazer manutenção, tem que lidar com a vacância, tem imposto, tem condomínio, tem inquilino, tem reforma, tem imobiliária. E existe um outro problema aí também, que é a concentração. Se você tem 500 mil e compra um único imóvel de 500 mil, praticamente todo o seu patrimônio está em um único ativo, uma única localização e muitas vezes um único inquilino. Por isso, eu gosto da ideia do imóvel como fonte de renda, mas não necessariamente eu acho que é a melhor forma de se gerar renda passiva. Em quarto lugar, os fundos imobiliários de papel. Aqui começamos a entrar numa estrutura muito mais interessante para quem busca renda recorrente todos os meses, o famoso pingadinho. Os fundos imobiliários de papel investem principalmente em ativos de crédito imobiliário, os famosos CRIs, e muitos deles distribuem rendimentos periodicamente aos cotistas. A grande vantagem é que você consegue acessar uma carteira de ativos imobiliários sem precisar necessariamente comprar um imóvel inteiro. Você pode investir com valores relativamente baixos. Tem fundo imobiliário de papel de menos de R$10 e consegue diversificar entre as operações e os devedores. Mas existe um ponto extremamente importante aí. Rendimento alto não significa que esse é o melhor investimento que existe. Um fundo pode pagar um rendimento elevado porque ele está assumindo um risco maior. Ele pode ter um crédito de pior qualidade, ele pode estar exposto a determinados indexadores, pode sofrer com a inadimplência. Então, quando você olha para um fundo imobiliário de papel, não olhe apenas para quanto esse fundo paga por mês. Olhe também para de onde vem esse dinheiro. Essa pergunta vale ouro. Em terceiro lugar, os fundos imobiliários de tijolo. Em terceiro lugar, vem os fundos de tijolo. E aqui, entre os fundos que possuem imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, hospitais, agências, imóveis educacionais, entre outros. O grande atrativo é justamente a possibilidade de participar de resultados de grandes empreendimentos imobiliários, sem precisar necessariamente ter que comprar um shopping. Você pode ter uma pequena participação em cada um desses imóveis. Isso permite uma diversificação que seria praticamente impossível para nós, meros mortais. Imagine que, ao invés de você ter que comprar um shopping inteiro, você compra uma cota de um fundo que possui participação em vários shoppings. Ou, ao invés de comprar um galpão logístico inteiro, você participa de um fundo que tem vários galpões. Isso muda bastante a lógica, mas também existem outros riscos, como a vacância, a renegociação de contratos, a queda no valor dos imóveis, problemas em determinados setores, e os rendimentos eles podem variar. Então, o fundo imobiliário não é simplesmente compre e receba aluguel para sempre. O preço da cota pode cair, o rendimento pode mudar, mas para quem busca renda recorrente e quer exposição ao mercado imobiliário, eu considero uma das ferramentas mais importantes que existem. Em segundo lugar, as ações pagadoras de dividendos. Agora chegamos ao segundo lugar, as ações de dividendos. Se você está pensando em construir uma renda passiva para os próximos 10, 20, 30 anos, eu considero esse tipo de ativo, a ação, um dos melhores investimentos possíveis. Porque você não está comprando simplesmente um ativo que gera renda, você está comprando uma participação em uma empresa. Imagine que você tem ações de uma companhia que vende mais, aumenta seus lucros, cresce, investe, ganha mercado e com o tempo distribui parte desses lucros aos acionistas. Você pode receber dividendos, isso sem contar no potencial de crescimento da empresa. Então eu prefiro pensar assim, eu não quero uma empresa, uma ação apenas pelo rendimento que ela paga, apenas pelo dividendo. Eu prefiro pensar em uma empresa que tenha a capacidade de continuar gerando e aumentando os seus lucros. Porque renda passiva de verdade, ela precisa ser sustentável. E é exatamente por isso que chegamos no item número 1, que não é uma classe de ativos específico, mas sim uma combinação de uma carteira de produtos de ativos geradores de renda. Esse é o primeiro lugar e talvez seja a resposta menos interessante de todo esse ranking, mas na minha opinião é a resposta mais correta que existe. Uma carteira diversificada, não um investimento perfeito. Existe uma combinação de investimentos em que você pode ter renda fixa para ter liquidez e segurança, fundos imobiliários para exposição imobiliária e para distribuição de rendimentos, ações para crescimento e geração de dividendos,
e crédito privado para diversificação. E, dependendo do tamanho do patrimônio, até mesmo imóveis físicos. O objetivo não é encontrar qual investimento paga mais, mas sim construir uma carteira onde tenham diferentes fontes de renda. Porque imagine você depender de apenas uma fonte de renda. Você tem um imóvel, o inquilino sai, a renda cai. Você tem apenas fundos imobiliários, o mercado imobiliário entra em uma fase ruim, os rendimentos podem ser afetados. Você tem apenas ações, as ações das empresas ficam oscilando. Você tem apenas renda fixa, os juros e a rentabilidade futura podem cair. Mas quando você combina todas essas classes de ativos, você cria uma estrutura muito mais resiliente. É o melhor de todos os mundos. Então, se eu tivesse que resumir todo esse ranking em uma única frase, seria a seguinte: não procure um investimento que gera maior renda hoje. Procure construir uma carteira que pode te gerar mais renda amanhã do que te gera renda hoje. Porque a melhor renda passiva não é aquela que simplesmente cai na sua conta, é aquela que cresce junto com o seu patrimônio. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, não se esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever aqui no canal, porque aqui eu falo justamente sobre renda passiva, como guardar dinheiro, como investir de uma forma leve e descomplicada. E, obviamente, se você gostou desse vídeo e quer, quem sabe, uma parte 2, uma parte 3, deixa aqui nos comentários. Lucas, traz uma parte 2 que eu com certeza vou estar trazendo esse vídeo aqui para você. Obviamente, o aprendizado não ia parar por aqui, vai estar passando aí na sua tela outros vídeos onde eu falo mais sobre investimentos. É só você clicar nesses vídeos e correndo assistir. Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!